Olá, uma boa noite. Hoje nós vamos falar de uma indústria em perigo, o drama da indústria têxtil no Brasil. As exportações são a única esperança deste setor para reverter um cenário de queda na produção e conter as demissões. Em 2015, mais de 30 mil trabalhadores foram demitidos. Como é que as lideranças do setor estão agindo para reverter todo este quadro? É o que nós vamos conferir no programa de hoje. Fátima, é inegável que a indústria vem no movimento crescente, investindo, inovando, mas a gente enxerga que ainda tem oportunidades de desenvolvimento. O futuro agora, com base no que ele diz, é a peça chegar o mais rápido possível ao consumidor, seja naquele momento da venda, ou seja após aquele momento da venda. O que adianta você tentar ser competitivo se a tua energia dobra de preço no ano passado? Tenho certeza que o que a China gasta com subsídios de exportação é muito menos do que a gente gasta com Bolsa Família. Para iniciar, nós vamos estar com dois convidados. O Rafael Cervoni, que é da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção. E também vamos estar com Edmundo Lima, da Abivetex, ou seja, a parte do varejo Associação também, Brasileira do varejo têxtil, a parte do varejo. Indústria e varejo, ambos, um não vive sem o outro, se um tem problema, o outro mais ainda. Aonde a porca entorce o rabo? O varejo é que não encomenda de vocês e vocês não conseguem produzir, vocês que não produzem a preço competitivo para o varejo vender. Vamos lá, a culpa é de quem? Vamos brigar os dois aqui. Eu acho que a culpa não é nem dos dois, a culpa é da falta de competitividade do país. Não existe indústria competitiva sem um país competitivo. Então, o que a gente viveu nos últimos anos, especialmente com esse câmbio, que foi miserável até recentemente, é que o varejo estava bombando a 2 dígitos, mas a produção industrial não acompanhou essa evolução do varejo, que a diferença foi suprida pelos importados. Esse foi um ponto que se inverte esse ano. Esse ano com o novo patamar do câmbio, e aí vem realmente a parceria para valer entre indústria e varejo. Nós somos a maior indústria integrada do Ocidente, né? Nós somos um dos pouquíssimos países do mundo que ainda detém o know-how de todos os elos da cadeia, Vamos falar das fibras ao varejo. Isso, para o telespectador entender, é aquele momento que Fátima explica, quando ele fala os elos do varejo, é a hora que eu tenho desde a produção agrícola, veja se eu estou correta, do algodão, por exemplo, onde eu tenho a produção do algodão, a transformação deste fio, desse algodão em fibra, em fio e assim por diante, tecido, roupa, em cor, etc, exatamente. etc. Quando você faz essa observação, um ponto que vem a este momento agora é: este lado do câmbio será realmente compensado agora e o varejo comprará da indústria, ou eles já estão também, e vocês também, o varejo, sobrecarregado com a questão da inflação que não vai deixar a competitividade voltar ao que a gente gostaria que fosse ou ao que foi alguns anos atrás? Fátima, a competitividade é um item super importante para o varejo, né? Nós estamos investindo cada vez mais nessa questão da competitividade. A questão do câmbio, o varejo já vem naturalmente fazendo substituições dos seus produtos importados pelo produto nacional. É importante frisar também que a grande parcela de oferta de produtos no varejo brasileiro é de produto nacional. Então, a gente sempre teve uma participação muito grande da indústria nacional, a gente continua privilegiando essa indústria e com o câmbio neste patamar em que está, tem um movimento sim do varejo de substituição desse importado pelo nacional. Isso traz uma outra preocupação para o varejo, que é efetivamente a capacidade da indústria nacional em responder essa demanda adicional que vem em função da substituição do importado. Aí você vai ter que responder. Antes eu quero, inclusive, que a gente analise um pouquinho alguns desses números que são muito claros na questão da importação, de como foi, vamos dizer, maléfico para a indústria, e aí a gente teve vários momentos onde se falou claramente da questão da desnacionalização brasileira, né? A gente tem um relatório que mostra a importância do setor como um todo, os investimentos que são relevantes, são grandes, mas uma balança da cadeia têxtil desfavorável, apesar de ter um crescimento,
desfavorável na questão da importação. Eu vou querer provocar você também com um outro ponto, que é a exportação. No caso da importação, uma alta de 15,8%. A pergunta, então, fica em volume, em valores, 43%. A pergunta fica, os chineses, os coreanos, o que quer que seja, estava dando conta, invadindo aqui de monte. Agora, a indústria vai responder a essa demanda, vai substituir rapidamente? Tem capacidade para? Eu acho que vai responder, porém, nós temos um elo da cadeia que é a nossa grande preocupação conjunta. E nisso nós estamos atuando fortemente junto ao governo. O governo precisa entender que o elo final da cadeia, que é a confecção, hoje das 80 mil confecções no Brasil acima de 10 funcionários, você tem 74 mil que são do Simples. Então, elas têm uma dificuldade maior. Por isso que nós estamos trabalhando em conjunto num projeto estruturante que faça a confecção crescer sem medo de ser feliz. E aí ele cresce, se estrutura, ganha escala, ganha competitividade e, melhor do que isso, o varejo pode se creditar dessa empresa, que hoje ela não pode se creditar do Simples. Então, com isso, ela passa a atender o varejo e passa a exportar com mais eficiência. A exportação é um ponto importantíssimo. Nós temos, desde 2000, uma parceria enorme com a Apex Brasil, ligada ao Ministério do Desenvolvimento e do Comércio, e só nos 24 meses de 2014 a 2016, nós temos mais de 800 ações, desde preparação, capacitação, inteligência competitiva e promoção comercial e imagem para a empresa. E se ela passa a exportar, como nós temos diversos casos, ela fica mais competitiva no mercado externo, porque ela é obrigada a fazer isso para competir lá fora, mas ela fica mais competitiva no mercado interno. O mundo deu um dado importantíssimo de substituição de importações. E nós achamos que no curtíssimo prazo nós temos uma oportunidade de 200 mil toneladas no setor têxtil e 200 milhões de peças no setor de vestuário. Mas se o governo não entender que nós precisamos estruturar essa confecção, nós não vamos atingir esse objetivo. No primeiro momento, sim, porque a indústria tem uma ociosidade, mas depois é um projeto que tem que ser... Para continuidade, não. Eu quero que vocês falem um pouquinho mais sobre isso, principalmente sobre o não poder usufruir dessa indústria de confecção no Simples, para explicar um pouquinho mais, mas também para o telespectador compreender bem e ficar bem claro. Ninguém aqui está falando contra o Simples, ao contrário. A gente acha ótimo e é uma mini saída para tal da reforma tributária que eu venho defendendo há 15 anos e parece que eu bato numa madeira que não vai rachar nunca. As pessoas ficam com medo de crescer ou acham que não vale a pena crescer. Entre eu crescer acima de um teto que o Simples me dá e passar a ser uma empresa competitiva, eu prefiro ficar como eu estou. É isso, eu me limito o meu crescimento. Porque o salto acaba com a competitividade dela. Porque quando eu tenho que pagar imposto, deixando de ser simples, eu deixo de ser competitivo. Como é que você não pode usufruir isso da confecção que está dentro do Simples? Eu acho que a gente vem discutindo, tocou num ponto fundamental em termos de competitividade para o varejo, nessa questão do ganho de escala, da produção nacional, da consolidação dessas micro e pequenas empresas, é um fator fundamental para o varejo. A questão do Simples, ele efetivamente traz um dificultador para grandes redes varejistas, no sentido em que eu não me acredito desse tributo que está sendo pago. Então, isso, de alguma maneira, onera ainda mais a minha planilha de custo, a minha composição de custos para um produto final. Então, a gente, invariavelmente, o varejo tende a privilegiar empresas que não estão atuando no Simples, né? Mas não é só a questão do Simples. Efetivamente, por ele estar operando no Simples, ele tem uma capacidade produtiva também limitada. Né? Ele não tem um ganho de escala em que o varejo precisa, né? Principalmente os grandes grupos varejistas. Então, isso também é um dificultador na gestão do varejo, a questão da cadeia fornecedora. Eu não posso trabalhar com centenas, milhares de fornecedores, porque isso dificulta efetivamente a gestão do meu processo, traz gestão, ineficiência, exatamente. Houve um tempo em que eu fui muito crítica à indústria, no sentido de que precisava se modernizar, de que estava ultrapassada, etc. Essa fase, você como varejo, me diga, já passou? A indústria brasileira está competitiva, o que não está? São as pré-condições para ela funcionar?
Fátima, é inegável que a indústria vem no movimento crescente, investindo, inovando, mas a gente enxerga que ainda tem oportunidades de desenvolvimento. A gente enxerga que determinados setores ainda precisa sim de um investimento, de uma inovação. Quais, por exemplo? Por exemplo, toda a questão de tecidos planos leves, que a gente chama de camisarias, blusas, vestidos, a gente ainda tem um gap de produção para atender este grande varejo, para atender a grande massa da população. Mesma coisa a malharia retilínea, pullover, suéteres, sem tocar no assunto dos produtos de inverno, que também é uma grande questão para o varejo, e a indústria nacional, pelo clima que nós temos, não tem vocação para esse tipo de produto. Mas, de qualquer maneira, a gente enxerga ainda boas possibilidades de investimento, trabalho com matérias-primas diferenciadas, acabamentos diferenciados, enfim, ganho de escala, são todas questões que a gente, invariavelmente, buscou no importado. Esse diferencial de produto, que nós tivemos uma evolução na indústria nacional, principalmente ligada a jeans, ligada à malharia, enfim, mas para outros produtos... Ou seja, dentro da cadeia como um todo, alguns produtos são fundamentais. Foram e se desenvolveram bastante, outros não. Vamos, antes de você responder essa provocação, porque ele provocou, você tem que responder pela indústria como um todo, a gente vai acompanhar um vídeo da AFP que mostra o aporte de crédito na economia feito pelo governo para estimular um pouquinho essa área tão problemática que tem sido a recessão no Brasil. Vamos ver? O governo federal anunciou medidas de estímulo ao crédito para injetar 83 bilhões de reais na economia. A medida, que segundo o governo terá mais impacto, é a aplicação dos recursos do Fundo de Infraestrutura do FGTS em empreendimentos da área. Além disso, foi sugerida a simplificação da emissão de debêntures de infraestrutura, que vai liberar até 22 bilhões. Essa medida, no entanto, precisa de aprovação do Congresso Nacional. Em segundo lugar está a autorização para que parte da multa rescisória do FGTS, paga em demissões sem justa causa, possa ser usada como garantia para o crédito consignado por trabalhadores do setor privado. A expectativa do governo é que a medida resulte na injeção de 17 bilhões. Outra medida é a abertura da linha de crédito para refinanciar as prestações do Programa de Sustentação do Investimento e do Programa de Financiamento de Máquinas e Equipamentos, que deverá resultar em empréstimos de 15 bilhões. O governo também anunciou o reforço da concessão de crédito por bancos públicos com taxas menores que as de mercado. Os principais setores beneficiados serão as micro e pequenas empresas, a construção civil, os exportadores e o agronegócio. A retomada da linha de pré-custeio agrícola do Banco do Brasil deverá injetar mais 10 bilhões e a aplicação de recursos do BNDES em certificados de recebíveis imobiliários deverá impulsionar o crédito habitacional também em 10 bilhões de reais. Agora eu te pergunto, antes de você responder à provocação, você acredita que esse dinheiro vai existir? Porque já está se dizendo que ele não tem. O problema não é nem se o dinheiro vai existir. É o que adianta você dar crédito num problema de crise de demanda e não de oferta. Quem vai pegar mais dinheiro, a não ser para rolar sua dívida e ganhar um pouco mais de fôlego, e sem resolver a causa do problema, ou as causas do problema. E nós vivemos, Fátima, o tempo inteiro a política do puxadinho, sem resolver os problemas de longo prazo. O que adianta você tentar ser competitivo se a tua energia dobra de preço no ano passado? O que adianta se você reescalonar o seu custo para novo patamar de energia, você não sabe se amanhã vai mudar. Esse governo tem que entender que tem que parar de gastar. Um governo que gasta 2,8 trilhões no ano passado, sendo que isso foi um aumento de 21, alguma coisa por cento em relação ao ano anterior, não vai fechar essa conta. Pode pôr uma CPMF hoje que daqui 2 anos não é mais suficiente. Tem que reduzir o tamanho e o intervencionismo no Estado. Uma legislação trabalhista que você não consegue operar a tua empresa, que te traz mais burocracia e, pior do que isso, a falta de previsibilidade. Porque um juiz te dá uma sentença depois de você demitir um funcionário e pagar todos os direitos dele, assinando junto com o funcionário, junto com o sindicato dos trabalhadores, o juiz te dá uma perda de causa com um problema retroativo a 5 anos. Então, até o passado vira incerto. Como é que a gente pode ser competitivo num país onde, por dia, em média, se criam 786 normas por dia útil no país? Você não consegue nem tomar ciência do que acontece. Nós precisamos tornar o ambiente de negócio menos hostil. Nós não estamos aqui para ficar chorando. Nós temos que assumir os problemas que existem na indústria, porque nós perdemos, sim, produtividade
porque só na agenda trabalhista, o custo do trabalho aumentou muito mais do que a produtividade na mão de obra, enquanto nossos concorrentes não. Agora, o Brasil ainda é um país industrializado. Os Estados Unidos, que perdeu isso porque optou só para comprar da China, o presidente Obama está fazendo de tudo para se reindustrializar. Essa conta não fecha com uma participação do PIB industrial no país abaixo de 10%. E a presidente da República tem que tomar uma posição com relação a essas coisas. Tá difícil, né? Tomar qualquer tipo de posição. Mas deixa eu te questionar dos pontos que ele tocou na questão do varejo, é o fato de você fazer este projeto, por exemplo, que eles vão iniciar na área de confecção, para garantir o mínimo de empregabilidade. A gente tem vários números que a gente vai citar ao longo do programa das demissões, muito fortes na indústria. Varejo segue essa tendência? O que vocês estão fazendo para segurar a questão de não, você não pode falar em números, mas para segurar um pouco das demissões que inevitavelmente chegaram no varejo? O varejo ele vai continuar investindo, né? O varejista ele é otimista por natureza, então ele continua investindo sim. Obviamente que as empresas, para suportarem este período de crise que a gente está vivendo e que a gente entende e interpreta como ele momentâneo, as empresas precisam se reestruturar. Eu diria que boa parte do varejo ele já fez essa reestruturação nesse segundo semestre de 2015 e agora ao início deste ano, né? Definitivamente ele está se estruturando para este patamar de venda que nós estamos vivenciando agora. A gente não planeja novas demissões, novas reestruturações e não gostaríamos de tomar essa medida. Porém, caso efetivamente as vendas não correspondam na magnitude que está sendo planejada, invariavelmente algumas substituições, alguns rescalonamentos são necessários para manter a saúde do varejo e que ela possa sair desse momento de crise mais forte. Para eu entender bem a questão do varejo o que foi feito já em final do ano passado, início desse ano, primeiro mês desse ano, é para adequar uma projeção, que eu sei que você não pode me dizer, mas que é de queda necessariamente, mas de uma adequação do mercado. Então, se nada pior, se o fundo do poço já chegou, assim ficará, é isso? Sim. Tá, perfeito. A nossa expectativa é essa, que a gente já atingiu o fundo do poço, né? Apesar de o sair deste fundo do poço ainda está difícil. A gente vai voltar já com mais conversa. Obrigada pela sua participação. Fica agora você com um pequeno intervalo. Nós voltamos em 1 minuto. De volta com Economia e Negócios, resolvendo todos os problemas da indústria têxtil. Alfredo Bolduc, obrigada por estar aqui conosco. Prazer. Também. É ótimo quando eu digo resolvendo os problemas, é claro que não estamos, mas estamos sonhando em. Entre os sonhos, no bloco anterior, ele me disse que o lado do varejo, a ponta varejo está esperando não ter mais que demitir. A gente tem números de demissões bem complexos que vamos estar mostrando aí na tela. Como é que o sindicato está vendo essa questão e qual a perspectiva, já que a gente tem uma crise aí, 528 demissões, uma produção industrial em queda e Santa Catarina como um representante do Estado tão forte, numa queda mais acentuada? É preocupante, porque o setor têxtil ele é um dos maiores empregadores do país, eram 1.700.000 empregos. No país perdemos 100 mil empregos no ano passado, estimativa, sendo 30 mil em São Paulo e mais de 20 mil em Santa Catarina, que são os dois principais polos produtores do país, né? Pior do que isso é o fechamento de unidades fabris, porque quando você demite um turno, você tem a oportunidade de recontratá-lo depois. Rapidamente, se o mercado voltar, eu recontrato. Agora, quando você fecha uma planta inteira, principalmente de matérias-primas, e isso vem acontecendo muito rapidamente, o Brasil perdeu o único fabricante de fibra acrílica o ano passado, ficava aqui em São José dos Campos, perdemos a fábrica de viscose em Americana, agora tivemos o fechamento da unidade da Polienca, de poliéster tinto em Americana também, Santa Catarina fechando uma unidade da Malve, uma da Ering. Então, são decisões que o empresário toma que dificilmente podem ser revertidas a curto prazo. O que eu não me conformo
não é de hoje que a indústria têxtil vem sofrendo. Como eu estava vendo outro bloco, o Rafael falou, nós estamos brigando com uma política de Estado, de país. E tenho certeza que o que a China gasta com subsídios de exportação é muito menos do que a gente gasta com Bolsa Família. Enquanto se você pudesse gerar emprego através do investimento, você não precisaria disso. Então, o Brasil vem desperdiçando o potencial da indústria têxtil já há muito tempo. Nós poderíamos, com a adoção do RTCC, que o Rafael colocou bem, nós poderíamos gerar em 4, 5 anos 1 milhão de empregos no país, porque o varejo prefere. Se o varejo tiver uma indústria competitiva e próxima, ele vai preferir comprar aqui. Prefere mesmo? Prefere, Fátima. Porque muitas vezes, eu vou só complementar a pergunta, assim, muitas vezes a própria indústria se queixou do varejo no sentido de, compra da onde é mais rápido e fácil, importar, e já vem, hoje dominada por conglomerados internacionais, já vem com os pacotes. O varejo prefere mesmo? Prefere. O varejo definitivamente ele não tem o interesse de importar o produto, como bem o Alfredo mencionou. A nossa intenção é estar mais próximo do consumidor possível, né? A nossa fonte de suprimento mais próximo para que a gente possa reagir com rapidez à demanda do consumidor. Então isso é fundamental, né? A gente vai buscar produtos lá fora, efetivamente, quando você não encontra essa disponibilidade do produto aqui no mercado nacional, com a qualidade, com o preço e com a quantidade que o consumidor vem buscar. A gente tem uma velocidade de reação ao consumidor muito rápida, né? E invariavelmente a gente busca esse produto, obviamente, explora o mercado nacional e não encontrando esse produto, nós avançamos para o mercado internacional. O que mais faz com que vocês fiquem hoje a indústria sem alternativa, que não depende de vocês? Bom, esse governo conseguiu criar um rol de dificuldades que você pode escolher a área que você vai... Eu espero ter tempo de poder falar um pedaço aqui. A área tributária virou um inferno com o número de leis e de procedimentos que têm que ser adotados, informações. Uma pequena amostra para o seu ouvinte, seu telespectador entender, foi a implantação do e-social. Que teoricamente deveria ser uma coisa simples, demorou 1, 2 meses corrigindo e saindo versões. Então, isso é só uma pequena amostra do inferno que é a vida tributária das empresas hoje. A área trabalhista também vem editando normas, enquanto o mundo, um dos fatores que tirou rapidamente os Estados Unidos e a Alemanha daquela crise de 2008 era a flexibilidade trabalhista que eles tinham na sua legislação. O Brasil está exatamente na contramão. Ele está enrijecendo já uma arcaica CLT que tem mais de 60 anos, né? E vai criando dificuldades, e onde o Rafael colocou muito bem, até o passado é incerto. Nenhuma empresa consegue calcular o tamanho do seu passivo hoje, trabalhista, né? Então, normas reguladoras, máquinas recém-importadas da Alemanha e da Suíça não são aceitas por um auditor do Ministério do Trabalho que vem verificar a NR12. São absurdos que estão cometendo. O que é NR12, desculpa? NR12 é uma norma reguladora do Ministério do Trabalho que rege a segurança dos equipamentos e da operação dos equipamentos. Então, as empresas trazem máquinas de última geração e a hora que elas são instaladas, vem um auditor e fala que essa máquina não atende a NR12. Isso é só uma pequena amostra. Né? Outra questão grande que vocês enfrentaram no passado e que passam a não ter segurança e que eu queria abordar um pouquinho agora com vocês através de um vídeo gráfico é a questão da guerra cambial, uma verdadeira guerra mesmo. Vamos ver? A guerra cambial é a política agressiva usada por potências econômicas para manter as taxas de câmbio de suas moedas as mais baixas possíveis. A moeda desvalorizada favorece as exportações. O país pode oferecer preços de exportação atraentes no mercado mundial em relação a seus concorrentes que têm moedas mais fortes e preços mais altos. A moeda fraca também incentiva a produção nacional, já que os produtos importados ficam mais caros. Isso ajuda a proteger os agricultores e produtores industriais da concorrência feroz no exterior. Mas existem desvantagens. Uma união monetária com uma moeda fraca pode sofrer com a alta do preço do petróleo, o que, com o tempo, pode retardar o crescimento dos Estados-membros. Existe também um risco maior de bolhas especulativas, já que o fluxo de caixa mais livre incentiva as pessoas a investirem em projetos mais arriscados. Em torno dessas 3 grandes moedas estão o iene, a libra e o franco. Entre as economias emergentes estão o real e o rublo.
Como é que é isso para o varejo? Como é que é essa oscilação e hoje como é que estão esses contrabalanços na hora da contabilização de lucros, perdas, etc. Acho que você tocou num ponto super importante para o varejo, porque para os associados da BVTEX, né, em sua grande maioria são grandes empresas e muitas delas internacionais, essa variação cambial, a falta de previsibilidade de um futuro mais claro em termos de... O dólar vai ficar 4, dólar vai ficar 20, 4, 3, enfim... Isso traz um dano muito forte no planejamento estratégico das empresas, né? Invariavelmente, essa questão do aumento do dólar, óbvio, ele traz um impacto nos produtos importados, que, novamente, eu sempre gosto de frisar, que tem uma participação muito pequena no mix ofertado pelos grandes varejistas, a grande maioria é do produto nacional, mas ele traz um impacto bastante forte na planilha de custo da indústria nacional. Hoje a gente tem uma demanda e uma necessidade de importação de insumos, de fios, de tecidos, né, com relação principalmente às fibras sintéticas, que nós comentávamos agora, que é importante para a produção nacional, que são fortemente impactados pela taxa cambial e que onera o produto final. Porque tem que importar algum tipo de matéria-prima. A matéria-prima, né? Então, esses são impactos que a gente tem, não só com a importação direta do produto importado, mas também com o produtor nacional, que também demanda importação de certas categorias de produtos que nós não temos disponibilidade no mercado nacional. Em 3 momentos você citou e frisou, e que agora rapidamente tornou a refrisar a questão do... minimizando a importância do importado dentro do mix de venda. Você pode me dizer qual é esse número? Você pode divulgar qual é? Quando a gente avalia a participação total nesse varejo 100%, ela ficou em 2015 ao redor de 14% a participação do importado do nacional, ou seja, majoritariamente 86% é produção nacional. Quando a gente vai para os varejistas associados da BVTEX, né, esse número aumenta um pouco, ele chega na ordem de 30%, até pelo tamanho das empresas e a possibilidade de acesso ao mercado internacional. Muitas delas, como você mesmo citou, são internacionais e tem esse acesso mais facilitado. Mas agora, neste momento, a gente vive exatamente com essa valorização cambial, um momento de substituição desse importado para alguns segmentos com a busca do fornecimento nacional. Essa é a grande preocupação que o varejo está enfrentando neste momento. Identificar fornecedores no mercado nacional que consigam atender essa parcela de substituição do importado. Vai conseguir, tem que conseguir. Não é possível não conseguir. Vocês têm que fazer esforço e vão conseguir, sejam todos. Uma última questão aqui para encerrar este bloco e agradecer demais a participação de vocês. Foi um aspecto que você falou da informalidade. Eu insisto demais nisso. Ninguém é contra o simples, ninguém é contra a que as pessoas tentem sobreviver vendendo numa barraca qualquer algum produto, mas eu sou contra, sim, a pesos e medidas diferentes. Há empresas internacionais conseguirem entrar aqui porque estão com os seus custos todos muito menores e há uma loja estabelecida, um comércio tem que pagar o aluguel, todos os impostos e em frente ter uma barraquinha com alguém pagando nada. Não dá. Pesos e medidas diferentes faz um Brasil não equilibrado. E é isso que a gente não quer. Obrigada a ambos. A gente volta já já. De volta com Economia e Negócios, tentando resolver todos os problemas do setor têxtil e não param os problemas do que a gente já falou até agora, dentro da fábrica, na indústria ou na confecção. Nós estamos agora com o Rafael Cordeiro, da Enox, e com o Ricardo Conto, da Sequoia Logística. Vocês vão falar um pouquinho desses outros problemas, mas a partir de alguns desafios que a gente tem que vencer. Um deles é o que a gente vai acompanhar agora numa matéria onde os empreendedores estão usando as redes sociais para fazer vendas diretas de diversos tipos de produtos. A gente vai acompanhar essa reportagem que a Sônia Souza fez para a gente, para conhecer a rotina desse comércio virtual. Vamos lá? Ficar no WhatsApp, Facebook e trabalhar de qualquer lugar, usando apenas o computador ou o celular. Não estamos falando de nenhuma área voltada para a informática. São pessoas que decidiram usar as redes sociais
como vitrine para vendas. Isabela é um exemplo. Depois de perder o emprego, começou a vender bolsas para as amigas do Facebook. E agora já tem quase 20 mil seguidores. Ela conta que já enviou produtos até para a Alemanha. A loja virtual hoje em dia, para a gente, facilita no ramo de impostos, funcionários. Facilidade, comodidade para o empreendedor que tem um monte de custo a menos. Agora, muita facilidade também para o consumidor. Eu estou aqui com a Natália. O que você vai almoçar hoje, Natália? Hoje eu vou pedir uma salada, né? E é uma coisa um pouco mais saudável do que o meu cardápio de costume. Então, de vez em quando eu gosto de pegar uma coisa um pouquinho mais saudável. Agora, você vai ter que ir até o restaurante para escolher o tipo de salada? Como que você vai fazer? Não, eu peço tudo pelo Facebook. É bem mais prático, por mensagem mesmo, é bem mais fácil. Daqui a pouco está aí na sua porta. Sim. Segundo este economista, quando o e-commerce é usado para ser uma renda complementar, exige menos investimento. Quando o e-commerce complementa a renda, quando ele serve não fundamentalmente para manter a pessoa só com aquela renda, eu acho que aí os pequenos riscos valem muito a pena e encarar um negócio dele. Entre as questões que essa matéria aborda, uma é: eu preciso vencer um desafio que é chegar até o consumidor. Você tem muitas pesquisas, né, que mostram este novo perfil e como ele será. O que ele quer? Vamos contar para esse que está vendendo virtual, para quem está vendendo fisicamente. Sim, sim. E primeiro de tudo, com o avanço da internet, da venda online, o consumidor ele aumentou, ele elevou a expectativa dele de experiência para um outro patamar. É muito conveniente hoje você comprar online, encontrar preço, comparar, fazer o checkout e comprar efetivamente sem ter uma fila, sem ter que falar com o vendedor, né? Então, isso, de certa forma, está obrigando o varejista físico a melhorar a experiência do cliente na loja física. Hoje, por exemplo, o cliente ele fala que visita durante o ano 36 vezes uma loja de departamento. A maioria são mulheres. Só que dessas 36 vezes, eles só compram 4 vezes. Então, existe uma oportunidade enorme de conversão de vendas, de visitas que eles fazem, que eles só estão visitando para conhecer novidades, conhecer o que tem de novo. Então, existe uma série de coisas que o varejista pode fazer para gerar uma experiência, para converter essa venda, já que o cliente ele não está com o objetivo final de compra na cabeça dele. Porque não está para para quem está vendendo, aquela ideia de que eu mudo simplesmente a exposição, a vitrine uma vez por mês. Eu deveria estar mudando aquilo ou a oferta de produtos todo dia. Para isso eu preciso da tal da logística. Fast fashion. Eu preciso estar na moda, mas dependo de vocês, né? O que você sente que está ajudando a alavancar esse setor ou a melhorar o que ele tem com custo bom dentro das lojas? Bom, primeiro, obrigado por me dar a oportunidade de estar aqui, né? De conversar e discutir essas ideias. A Sequoia ela é pioneira no segmento de logística de moda no Brasil. A gente, em 2000, introduziu o sistema de transporte de roupa pendurada. Então, a roupa já chegava no varejo pronta, etiquetada, no cabide, pronta para vender. Só que sempre com grade cheia. Mas com essa tendência de varejo fast fashion online e a tendência de ser cada vez mais rápido a venda e diversificada, a logística também tem que ser rápida. Isso também requer CDs mais rápidos, automatizados e prontos para poder atender. O lojista não sabia esse dado, quer dizer, o comércio achava que ele era mais visitado e mais comprado. Exatamente. Portanto, ele com esta informação não pode acionar a logística dele corretamente, não é? Por mais que a logística seja muito eficiente para a reposição de peças, existe uma comparação quando você olha o Omnichannel com a venda online, que é a questão de estoque. O estoque de uma loja física é extremamente limitado. O que a gente tem trabalhado muito, trazendo inovação para o varejo físico, é aproveitar uma venda que você iria perder na loja física para fazer essa venda online. E a gente tem dados, por exemplo, que 50% das desistências de compra dentro de uma loja de roupa é porque o consumidor não encontrou a cor
Ou o tamanho da peça. Ele sabia o modelo, ele só não tinha a cor e o tamanho. Imagina a oportunidade de venda nesses 50% das pessoas que... Vocês já estão antenados nessa questão? Ou seja, ok, eu não vou ter tempo hábil para te entregar uma peça que o cara quer para hoje, à tarde ou amanhã. Mais ou menos. Mas, mais ou menos? Mais ou menos, porque assim, o papel hoje... a Sequoia nasceu para transportar e para armazenar. Isso virou commodity. Né? Assim, transportar e armazenar, qualquer um faz. Pode fazer. Né? Então, hoje, a gente está investindo num centro de distribuição em quase 20 milhões de reais aqui em São Paulo, totalmente automatizado e conectado com os nossos clientes. Ou seja, a questão do fast fashion, quando o cliente ele quer ir numa loja, ele quer o vestido amarelo, tamanho P, naquela hora, é muito mais um autosserviço da loja dizer, olha, eu não tenho aqui, mas eu tenho em determinado lugar. E o nosso papel hoje é muito mais conectar isso tudo. É conectar a fábrica com o centro de distribuição, com os estoques de loja, porque hoje, te digo que 99% das lojas do Brasil não tem endereçamento físico. Ou seja, a gente não sabe onde está a peça, dentro da loja. Imagine que faça frio. Aí ele vai lá no estoque da loja, e ele precisa daquela peça, daquela cor, daquele tamanho, daquela referência. Mas não tem endereçamento físico. E como é que você acha? Então, tudo numa escala, né? Claro. Obviamente, uma loja pequena, de uma pessoa que é o dono, ele sabe exatamente onde está a peça, mas é uma rede de 250 lojas, com cada estoque com 100 metros quadrados. Enfim, luta não para, seja por mudar legislações, mudar a forma como o governo faz política econômica ou mudar o negócio em si da indústria e do comércio para atender o que você falou tão bem, o que nós queremos, porque é nós que mandamos, o consumidor. Obrigada pela participação e obrigada a você pela audiência. Economia e Negócio fica por aqui, encontro marcado toda segunda às 22 horas, a qualquer momento, nas redes sociais. Tamo nós.